com vocês? Essa semana vocês voltam à programação normal. Sei que sexta-feira deve ter sido um dia muito angustiante para vocês. Afinal de contas, passar uma sexta sem fazer uma prova de cálculo não deve ser uma coisa boa, né? Muito bem, então a nossa aula de hoje é para falar de taxas relacionadas à aproximação linear e diferencial, tá? O que mais nos interessa hoje é taxas relacionadas e aproximação linear. Aproximação linear, de certa forma, a gente já viu. Taxas relacionadas, nós já iniciamos esse conteúdo quando nós falamos de derivação implícita. A gente já iniciou taxas relacionadas sem perceber, tá? Mas hoje a gente aplica de fato. Então, vamos lá. O conteúdo ele é assim, em cima de problemas. Então, nossas taxas relacionadas serão isso. Observa aqui primeiro, olha para cá. Então, o que é que tu vais precisar? Tu vais precisar o seguinte: se o conteúdo são taxas relacionadas, vamos para o que nós temos nessa expressão. Taxas. Te lembra o quê? Qual conteúdo te lembra? Qual? Derivada. Que são taxas de variações, certo? Então, aqui vai te lembrar derivação. As derivadas. Então, vai ter algumas derivadas. Pode ser uma f, pode ser uma g, né? Pode ser uma y, tá ok? E, dependendo do contexto, a gente pode querer dar uma outra notação. Pode ser um dy, dx, pode ser um df, dt, pode ser um dg, ds. Lembre-se, o que está embaixo é o que se refere à variável, tá? Então, nesse caso, a variável é x, nesse caso, a variável é t, nesse caso, a variável é s, tá bom? Como tem a palavra relacionadas, significa que não é só uma derivada que vai ter. Vai ter mais do que uma derivada. Vai ter uma taxa de variação de um lado, uma taxa de variação do outro, e que uma vai estar dependendo da outra. Tá ok? Então, os problemas que vão surgir são os mais variados possíveis. Então, vamos lá para os problemas que nós temos. Primeiro problema lá do slide. Observe o que é que nós temos. Projeta lá, por favor. Primeiro problema, todos os problemas eu peguei do livro do Stuart. A maioria deles estão resolvidos no livro do Stuart. E tem um monte de outros problemas lá, tá? Então, primeiro, um tanque de água possui formato de um cone circular invertido, tá bom? Então, você já tem, vou colocar aqui o esboço do desenho, tá ok? Com base de raio 2, então esse carinha aqui é 2, e altura igual a 4, esse aqui é 4. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, então está entrando água 2 metros cúbicos por minuto. Essa é a taxa que a água está entrando. Encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Tá, então, olha aqui para o quadro agora. Olha para cá agora. Então, só projeta aqui para o pessoal, por favor. O quadro, tá. Então, esse é o teu tanque, tá? Essa é a tua caixa d'água, esse é o teu reservatório, não importa. De alguma forma, a água está sendo bombeada aqui para dentro, com essa vazão, 2 metros cúbicos por minuto, tá? Então, está entrando água aí. Suponha que isso estivesse vazio. Suponha que está vazio. Você começa a jogar água aí a uma velocidade constante, de 2 metros cúbicos por minuto. E você começa a observar o nível que a água está subindo. Eu te pergunto, no início, a velocidade que essa água está subindo é mais rápida ou mais lenta do que quando a água estiver lá em cima? Mais rápida. Por que é mais rápida? Porque o espaço que vai ocupar aqui é muito pequeno.
Já o espaço que vai ocupar aqui em cima é muito grande. Então, naturalmente, por mais que a vazão seja constante, o nível que a água está subindo não é constante. Tudo bem? Quanto mais alta estiver, mais lento é essa subida da água. Então, esse é o nosso problema. A pergunta é, com qual velocidade essa água está subindo quando eu estiver a 3 metros de altura? Essa é a pergunta. Tudo bem? Deu para entender o problema? Tá. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Que figura é essa? Uma figura espacial chamada de cone. Tá? O que você acha que a gente vai utilizar do cone para resolver esse problema? O volume. Por que você está pensando no volume? Por que você está pensando no volume? Porque está falando de uma vazão aqui. Então, é uma coisa que vai estar ocupando o espaço dentro desse cone, ou seja, ele está falando mesmo de volume. Só que eu vou ter que utilizar o volume para descobrir o quê? Para descobrir o quê? Para descobrir o quanto que a altura está variando. Ou seja, eu preciso descobrir a taxa de variação da altura. Tudo bem? O raio me interessa? O raio me interessa? Será que eu vou ter que me preocupar com o raio? Talvez não. Talvez. Tá? Mas vamos primeiro para o que é o volume de um cone. Como se calcula o volume de um cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3. Vou colocar aqui a área da base vezes a altura. Tá? Então, esse volume vai ser igual a 1/3. A área da base, o que é a base? Uma circunferência. Como se calcula a área de uma circunferência? πr². Quanto é o r? 2. Ok? Então, é πr² vezes a altura, h. Aí você diz assim, mas por que você não substitui logo o 2 aqui? Por que vocês acham que eu não substituí o 2? Porque o 2 só me é útil quando eu estiver trabalhando com a caixa cheia. Se ela não está cheia, eu não sei quanto é esse raio. Tudo bem? Então, eu não sei quanto é esse raio se a caixa não está cheia. Tá? Então, esse é o raio, essa é a altura e esse é o volume. Concorda comigo que o volume, o raio e a altura, eles modificam ao longo do tempo? Sim ou não? Nós não estamos trabalhando com a caixa estática, nós estamos trabalhando com a medição do volume que consta dentro dessa caixa, que é formato de um cone. Tá? Então, essa fórmula é uma fórmula estática que você vê lá no ensino básico para saber o volume desse objeto todo. Mas o que me interessa aqui não é quanto cabe nele, mas sim quanto tem. Tudo bem? Então, o volume depende do tempo, porque no momento que eu ligo a torneira que está jogando água lá para dentro, à medida que o tempo passa, o volume vai aumentando. Tudo bem? Se o volume vai aumentando, a altura muda, o raio muda e o volume muda. Isso tudo depende do tempo. Tá? Então, esse cara aqui é uma função que depende do tempo, esse cara é uma função que depende do tempo e esse cara é uma função que depende do tempo. Então, você tem 3 funções que dependem do tempo. Então, o nosso intuito é tentar retirar uma dessas funções para não nos atrapalhar. Como o problema aqui é saber a taxa de variação da altura, então eu não vou retirar a altura, porque quem eu quero? Tá? O problema também me diz a taxa de variação do volume. Ele diz que o volume está variando a 2 metros cúbicos por minuto. Então, não vou tirar o volume. Então, a ideia é retirar do problema o raio. Tá? Então, vou tirar o raio do contexto. Tirar, mas deixando ele implícito aí. Vou fazer o seguinte, ó. Se eu olhar para isso aqui, eu tenho agora um triângulo, certo?
E eu posso olhar para esse raio aqui. Então, eu tenho dois triângulos, esse triângulo e esse triângulo aqui. Tudo bem? Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? O que vocês acham? Semelhança de triângulos. Vou comparar quem? Vou comparar alturas e raios. Tá? Então, nesse triângulo pequeno, quanto é a altura? Quanto é a altura? 3. Tá? Então, por semelhança, a altura é 3. Então, pego a altura do triângulo pequeno com a altura do triângulo grande. Quanto é a altura do triângulo grande? 4. Tudo bem? Tá? Agora, quanto é o raio do pequeno? Não sei. Tá? O raio eu não sei. E quanto é o raio do grande? 2. O problema me pede para saber quando a altura for 3. Então, ao invés de eu substituir o 3 aqui, eu vou fazer o problema para um h qualquer. Tá? Para uma altura qualquer. Então, vou retirar esse 3 daqui, provisoriamente, e vou deixar h. Tudo bem? Porque na tua prova poderia ter o 3, mas o do colega poderia ter o 5. Aliás, não pode ter 5, até 4. Poderia ter 2, poderia ter 1. Então, a gente faz primeiro para uma altura qualquer e depois substitui a altura desejada. Tudo bem até aqui? Tá? Muito bem. Então, eu vou isolar esse R. Vai ficar assim, ó. Passo 2 para cá. Então, vai ficar H sobre 2. Isso é o valor de R. Beleza? Esse é o R. Então, vamos substituir isso agora aqui. Vai ficar volume é igual a 1/3 de π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? É h sobre 2. Então, vai ficar h ao quadrado sobre 4 vezes o h. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, esse volume ele vai ficar igual. Vai ficar 1 sobre 12, então vai ficar π sobre 12 vezes o h ao cubo. Ok? Só que o h está variando com o tempo. O volume também está variando com o tempo. Então, isso aqui são funções que dependem do tempo. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, já tenho aqui uma expressão. Tá? O que é que o problema me dá? Ele me dá esse valor. Matematicamente, o que significa esse valor? Quem é esse valor? Ele é a variação do volume, concorda? Como se escreve matematicamente variação do volume? Derivada de quem? Matematicamente, como seria? Vai, como seria? dv dt. Perfeito. Então, você tem os dados são o seguinte, você tem quem é dv dt. O seu dv dt é 2. Foi te dado isso. Quem é que você quer descobrir? Você quer quem? dHdt. Então, queremos o quê? Queremos o dHdt. Então, é isso aqui que a gente quer. Quem é esse cara? Então, agora já está muito sugestivo o que é que eu preciso fazer com isso. O que você acha que eu tenho que fazer? Vou derivar. Tá? Eu vou olhar para essa expressão e vou derivar ela. Tudo em relação a qual variável? Variável t. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Derivando isso aqui em relação a t, vai ficar dv dt. Isso é igual.
vou derivar isso em relação a t. Aqui não tem t, isso é uma constante. Aqui tem. Como é que eu vou derivar isso em relação a t? O 3 vai para frente multiplicando e vai ficar o expoente 2. O que mais? Vezes a derivada do h. Eu tenho que usar aí a regra da cadeia. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Π sobre 12 vezes, o 3 vai para frente, h ao quadrado de t. Então, isso aqui eu derivei só como se fosse polinômio, tá? Agora eu derivo h vezes a derivada de h em relação a t. Tudo bem? Agora eu já tenho tudo. Dá só para simplificar aqui. Vai ficar derivada do volume em relação ao tempo é igual a π sobre 4 h ao quadrado vezes dh dt. Quem eu quero? É dh dt? Então, vamos olhar para lá. Eu tenho dv dt? Tenho. Foi fornecido aqui. É 2. Π sobre 4 é uma constante. Eu tenho o h? Sim ou não? Sim. Quanto é o h? 3. Agora eu uso 3, tá bom? Então, eu tenho 3. Então, vou descobrir imediatamente quem é dh dt. Então, vamos lá. Substituindo, esse cara aqui é 2, igual π sobre 4, vezes esse cara aqui é 3, vezes dh dt. Vou passar todo mundo para cá, o 4 vai passar para cá, vai ficar 8. Esse cara vai passar dividindo junto com o π. Vai ficar 8 sobre 9π. Essa é a variação de h em relação a t. Deu para entender? Então, o que significa? Diga. Repetir só o final. Tá. O que foi que eu fiz aqui, ó? Esse carinha aqui está dividindo, vai passar para lá multiplicando, vai ficar 4 vezes 2 vai dar 8. Já sei que o 8 vai ficar em cima, tá bom? O π, ele está multiplicando junto com esse aqui que é 9. Então, o 9π estão multiplicando essa derivada. Está multiplicando, vai passar dividindo. Por isso que ficou aqui embaixo. 9π. Tá bom? E esse é dh dt. Tudo bem? Agora, o que significa isso? Isso aqui significa o seguinte. Essa é a taxa de variação da altura com relação ao tempo quando nós estivermos na altura 3. Essa água vai subindo, 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 subindo. Quando chegar na altura 3, aí você pergunta qual velocidade que está a subida dessa água. Essa velocidade é essa. 8 sobre 9π. Tá bom? Eu te pergunto, será se eu passasse um pouquinho, por exemplo, 3,5, será se daria a mesma resposta? Não. Tem que ser um valor maior ou menor? Menor. Se eu tivesse perguntado aqui no 2, daria o mesmo resultado? Não. Seria um valor maior ou menor? Maior. Deu para entender? Então, quanto menor a altura, maior a taxa de variação. Quanto maior a altura, menor a taxa de variação. Estou falando só da altura, da taxa de variação da altura. Entenderam o problema? Isso significa que nós estamos trabalhando com taxas relacionadas. São duas taxas ao mesmo tempo. Um, volume variando, outro, altura variando. Diga. Esse 2? Esse 2 é a informação dada no problema, que é a variação do volume. A variação do volume é 2, que é quanto está sendo bombeado de água para dentro. Tá? Esse 3, ele pergunta quanto é que a altura está variando quando a altura for 3. É essa informação bem aqui.
Tá bom? Tudo bem? Aí o resto é conta. Tá bom? Foi a dúvida da colega ali. Eu passo o 4 que está dividindo para ser multiplicando, então vai dar 8. E esse 9π está multiplicando aqui, passa dividindo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Como é que está o pessoal da outra sala? Estão bem? E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sala 8. Sala 8, temos dos 81, temos aí? Pessoas dos 81, 10, tem aí? Quem foi que tirou 10 dessa sala? Sala 8. Levanta o braço, assim. 1, 2, 3, 4. E os outros, bora! Eu pensei que ia ter ola. Não teve gente abaixo de 5 aí, né? Não teve. Não levanta o braço, senão eu vou aí contigo. Já. Sempre tem. A sala 16 tem, gente? E aí, pessoal, como é que estamos? Sala 13? Sala 13, tudo certo aí, pessoal? Tudo tranquilo. Tem 10 aí? Tem 10. Sempre tem 10. E a sala 16? Cadê? Eu não achei. Não, ele não está aqui. Cadê o cabeludo, cara? Ele não está aí. Tem 10 aí? Tem 10? Tem, olha lá. Aquele rapaz lá de trás é bom, viu? Aquele rapaz lá perto da cadeira, lá, perto da porta, ele faz umas perguntas boas. Parabéns. Vamos lá. Tá dando para compreender, pessoal? E aqui tem 10? Cadê a Ula? Tem 10 ou não tem? O pessoal do 10 é muito tímido, né? Mas pergunta se tem 4, a galera, é nós. Tudo bem, vamos lá. Segundo problema é o problema da escada. Não vou fazer agora o problema da escada. Semestre passado a gente fez, está gravado na videoaula, você pode ver lá. Se der tempo a gente volta e faz. Vamos fazer esse outro problema que eu não fiz semestre passado. O que foi? Vocês estão empolgados? Esse outro problema diz o seguinte, ó. Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz? Tá? Esse é o problema, então existe um certo caminho, tá? E existe um certo homem que está caminhando, aqui, indo para lá, tá bom? Existe aqui uma certa fonte de luz. Essa fonte de luz está focada lá no homem. Então, existe essa fonte de luz. Ele diz também que a velocidade do homem é 1,5 metros por segundo. E ele fala também um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho. Tá, ele dá essa informação aqui, essa distância é 6 metros. E ele quer saber, quando esse cara estiver a 8 metros desse ponto, ele quer saber como é que está girando o holofote aqui. Tá, pode olhar para cá agora. Então, o problema é esse. Esse aqui é o típico do problema que os alunos dizem assim, vocês não têm o que fazer mesmo, né? Para elaborar esse tipo de questão. Pois é, mas é super importante esse tipo de problema. Por que é super importante? Porque a gente traz para a aula de cálculo e resolve, vocês gostam. Começa por aí. Então, olha, o problema é o seguinte, pensa que existe um caminho, tá? Pensa que existe um caminho,
E, naturalmente, vai existir uma distância mínima entre um ponto e o caminho. Tá? Essa distância mínima é uma perpendicular. Então, vai ter um ângulo aqui de 90 graus. E essa distância mínima é de 6 metros. Tá bom? E essa pessoa está percorrendo esse caminho reto. Tá, ok? Então, ela não vai perambulando. Assim, não, é um caminho reto. E alguém lançou um feixe de luz nessa pessoa e fixou esse feixe de luz na pessoa. Tá? Você sabe que é possível você fixar o feixe de luz em um objeto. O objeto se movimenta, então o feixe de luz vai junto. Tá, ok? Você pode programar dessa forma. A pergunta que se faz é a seguinte, que à medida que esse cara se movimenta, esse feixe de luz também se movimenta. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, esse ângulo é um ângulo θ, se esse cara está caminhando sempre nessa direção, então esse ângulo θ está cada vez mais aumentando. A pergunta é quanto que ele aumenta quando ele estiver exatamente a 8 metros desse ponto. Tá? Esse é o problema. Ok? Nota que não tem equação nenhuma, não tem expressão nenhuma, assim como não tinha aqui. Aqui não tinha nada. A dificuldade dos problemas de taxas relacionadas é que dificilmente vai ser te dado alguma conta. Ele te dá um contexto, e a partir do contexto você tem que sacar que conta tu tens que fazer. Aqui, está aqui a conta é essa. Mas a gente só chega nessa conta porque a gente percebe que é dado alguma coisa que relaciona com volume. Por isso que a gente pensou no volume do cone. Tá bom? Nesse caso aqui, o que a gente vai usar? O que vocês acham? O que vocês acham? Tangente. Perfeito. Tangente. Por que tangente? Por que tangente? Aí tem outros que estão falando, mas por que tu pensaste na tangente? De onde tiraste isso? Porque você tem aqui um triângulo retângulo, perfeito. Você tem aqui um triângulo retângulo, e o que mais? Você tem um cateto oposto, que é quem te interessa, porque ele vai querer saber o que acontece quando essa distância for 8, certo? Então, você tem aqui um cateto oposto, e o que mais? Você tem aqui também um cateto adjacente, que certamente não foi te dado à toa. Então, cateto oposto com cateto adjacente, é nono ano, né? É o quê? Tangente, né? Então, é tangente desse ângulo θ, tá? Então, você tem aqui uma tangente do ângulo θ, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, quanto é o cateto oposto? Observe. Lembra que no início aqui eu havia colocado um 3? E depois eu disse para vocês assim, ó, não vamos colocar 3, vamos colocar H e depois que nós fizermos a conta, a gente vai substituir quem é o H. Lembra disso? A mesma história aqui. Então, nós não colocamos aqui o 8, a gente coloca uma outra variável e, ao longo do tempo, depois que a gente fizer as contas, a gente vai substituir o 8. Tudo bem? Então, esse cara vai ser um x. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Tá bom? O que é que o problema te pede mesmo? Volta lá no slide, por favor. Coloca no slide. O slide diz assim, ó, aquele 1,5 lá, o que significa? O que significa 1,5? É a taxa de variação do espaço, tá? Então, volta aqui no quadro. Então, esse 1,5 seria a taxa de variação do espaço. Quem é que eu estou chamando de espaço aqui? Quem eu estou chamando de espaço? O x. Então, esse x é uma coisa que depende de t, tá bom? E essa tangente, ela é a tangente desse ângulo. E esse ângulo também depende de t. Tudo bem? Tá? Então, olha, esse aqui é o teu dx dt. Tá?
Então, esse é o dx dt. Tudo bem? E agora? Como que a gente faz aqui? O que é que a gente vai fazer? Derivar. O que é que nós queremos mesmo? O que é que a gente quer? A taxa de variação de quem? Do ângulo. Então, eu quero dθ dt. É isso que me interessa. Tá? Vamos lá. Derivando isso, como é que fica? Derivando em relação a t. Quanto é a derivada da tangente? Tangente é secante ao quadrado. Então, isso aqui vai dar secante ao quadrado de θ. O que mais? Vezes o quê? Dθ dt. Lembra que o θ depende do tempo. Vezes dθ dt. Isso aqui é igual. E o outro lado, como é que fica? Como fica? Eu vou tirar um sexto aqui, tá? Então, esse aqui fica dx dt. Tudo bem? Já montou legal o problema, né? Muito bem. E agora, o que é que a gente faz? A gente quer esse cara, né? Então, pega a secante e leva para o outro lado. Tá? Então, vai ficar assim, ó. dθ dt é igual a 1/6 da secante ao quadrado de θ, isso, dx dt. E agora? Faltou 6, né? Então, 6 bem aqui, igual aqui. Tá, e agora? O que a gente faz agora? Professor, já não dá para dar 1,5 até aí? Não. Bora terminar a questão. Vai. Secante ao quadrado, quanto é que dá? Aí é que você vai pensar no x. Agora, tu queres saber quando o problema for 8. Então, essa parte você domina, né? Isso a gente nunca apaga, porque isso é bom. Vamos lá. Então, agora tu tens um triângulo da seguinte forma. Esse tamanho é 6. O triângulo está super mal desenhado, porque esse tamanho... Não. Eu não vou conseguir ver isso. Esse cara aqui tem que ser maior. Esse cara aqui é 8. Esse cara é 6. Quanto é esse? 10. Esse aqui é o ângulo θ. O que é que nós queremos ali? Não é secante? O que é secante? Secante não é 1 sobre cosseno? Sim ou não? 1 sobre cosseno. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/6. Como vai ficar 1 sobre cosseno, inverte, certo? Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ, isso, dx dt. Tudo bem? Só invertir aqui, tá? Agora, vamos atrás do cosseno. Cosseno de θ. Cosseno de θ, quem é? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai ficar 3 sobre 10. Aliás, 6 sobre 10. Certo? Então, esse cosseno de θ, simplificando, vai ficar 3 sobre 5. Esse é o cosseno de θ, tá? Então, agora você só substitui aqui. Você já tem o dx dt, você já tem o cosseno, você eleva ao quadrado e faz as multiplicações. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar dθ dt, isso é igual a 1/6 de cosseno ao quadrado, daí isso aqui ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes
dxdt é 1,5. 1,5... 3/4? Não. 3/2, né? 3/2. Tá. Dθ dt, agora é conta, né? Vai, dá para simplificar aqui. Vou tirar esse 3 com esse 6, vai ficar 2 aqui embaixo, certo? Então, em cima vai dar 9. E embaixo vai dar 4 vezes 25, vai dar 100, né? Então, isso aqui é 0,09. Tudo bem? Essa é a taxa de variação do ângulo. Tá? Então, quando ele estiver a 8 metros, esse ângulo está variando a 0,09 radianos por quê? Radianos por segundos. Tá bom? Essa é a velocidade de giro desse objeto lá. Tá? Pode ser um holofote, sabe Deus que objeto é esse. Então, ele está girando. Tá? À medida que ele vai distanciando, essa velocidade vai aumentando ou vai diminuindo. Tudo bem? Então, a velocidade nesse instante é 0,09 radianos por segundo. Tudo bem aqui, pessoal? Deu para compreender? Tá? Perceberam que taxas relacionadas têm sutilezas nela? Tem que conseguir sacar o que tem que ser feito. Tá? Outra coisa que você precisa perceber. Estamos utilizando as regras de derivações, as derivadas que a gente já conhece, direto. Olha lá, derivada da tangente, você precisa lembrar. Regra da cadeia, precisa lembrar. Derivação implícita, precisa lembrar. Tá? Então, são ferramentas que você não joga fora. Você vai acumulando essas ferramentas para utilizar. Daí, o que a gente sempre fala, tem que estar treinando, tem que estar fazendo exercício, para sempre ter isso na memória bem fresquinha. Não esquece que você tem pouco tempo para fazer a prova. Não dá para você ficar parado e pensando, poxa, que é a derivada desse? Será que é isso? Aí você olha para o lado. O colega colocou secante ao quadrado. Olha para o outro. Tangente? Aí é você por você mesmo. Primeiro, você não deveria olhar para o lado e nem para o outro, tá? A chance da prova ao lado ser diferente é absurda, tá? Não faça isso. Outra coisa, a gente pode tomar a sua prova, né? Isso é cola. Diga. Repetir esse final? Daqui para baixo? Tá. Então, vamos lá. Dθ dt é esse cara, tá? Tá aqui o dθ dt. Então, eu vou só substituir aqui, porque o dθ dt é esse final. É 1/6 do cosseno ao quadrado dx dt, tá? Vou verificar quem é o cosseno de θ. Então, aqui o cosseno de θ está aqui, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, dá 3/5, tá bom? Então, vou substituir aqui, 3/5, lá está ao quadrado, então aqui vai ficar ao quadrado, tá bom? Vezes, esse final aqui é o dx dt. Ele me disse que o dx dt é 1,5, só que 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Tá? A gente só passou de decimal para fracionário, só para ficar tudo fracionário. Tá bom? Então, pronto. Coloquei aqui o fracionário. Aí, eu lembro que o 6 é a mesma coisa que 3 vezes o 2. Então, você pode cancelar o 3 com o 3, aí sobra só o 2. Tá bom? E agora é fazer conta. 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes 2 é 4, 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 25 dá 100. Aí essa divisão 0,09. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo problema? Deixa eu passar o slide para a gente ver outro problema. Esse problema. Deixa eu ver qual a gente faz. Vamos fazer o segundo problema. Um tanque cilíndrico. Dê uma lida aí e veja como é que a gente faz. A segunda.
Tá, então o problema diz o seguinte, ó. Um tanque cilíndrico com raio de 5 metros está sendo enchido com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Ok? Esse é o problema. Qual a altura do cilindro? Qual a altura do cilindro? Ele disse? Não. Ele perguntou também qual é a taxa de variação da altura em uma certa altura específica? Não. Ele só perguntou a que velocidade essa água está subindo. Você nota que tem uma distinção do problema do cone? Do problema do cone, você concorda que a velocidade que a água está subindo, ele depende da altura? Porque quanto menor for a altura, mais rápido. Quanto maior for a altura, mais lento. No cilindro, isso vai acontecer? Não, porque a área é sempre a mesma. Então, a velocidade no cilindro é constante. Então, a taxa de variação que você encontrar é a mesma, independe se é no início que está sendo cheio, ou se é no meio, se é 30% acima da altura, não importa. Qualquer parte, a velocidade sempre vai ser a mesma. Tudo bem? Porque não muda a área. Tá? Então, muito bem. Então, vamos ver o volume do cilindro, qual é? O volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Tá? Então, é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro, a área da base, é π R quadrado vezes a altura H. Tá? Muito bem. Isso é o que nós temos. Agora, ele pergunta, esse cara, a taxa de variação desse, né? Não é isso que ele pergunta? Só volta lá no slide, por favor. Só para confirmar. Coloca no slide para a gente, por favor. Quão rápido a altura da água está aumentando. Beleza. Então, vamos lá. Então, o volume depende do tempo, a altura depende do tempo, mas e o raio? E o raio? Depende do tempo? Não depende. Então, eu posso substituir o raio logo aí? Posso ou não posso? Posso, porque ele não muda, tá? Essa é a diferença do problema do cone. Do problema do cone, eu não posso fazer essa substituição aí, tá? Porque depende da altura. Dependendo da altura, o raio mudou. Nesse caso, não, ele está constante. Então, o raio é 5. Então, esse volume ele depende do tempo. Esse raio é 5, então vai dar 25 π. E a altura é uma coisa que depende do tempo. Tá? Então, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz? Deriva. Tá? Então, a derivada desse, em relação ao tempo, é igual a 25π vezes a derivada desse, que é dH dt. O que foi que ele me deu? Ele me deu dV dt, que é 3. Vai ficar 3 igual a 25π dH dt. Então, o que a gente quer é dH dt. Então, vai ficar a variação da altura em relação ao tempo é 25 passa dividindo 3 sobre 25π. Essa é a variação da altura. Ela é constante. Tá? Nota que nem aparece na conta a necessidade de você substituir qual é a altura. Nem aparece na conta. Tá? Isso que é incrível, né? Então, essa é uma taxa de variação. Essa taxa de variação depende dessa variável, que é metro, e o tempo minuto. Então, ela modifica essa quantidade em metros por minuto, que é unidimensional, a altura. Tá? Muito bem. Vamos ver esse outro problema, esse problema 3. Diga. Por que deu 25 aqui? Esse é o raio ao quadrado. O raio é 5. Aí, 5 ao quadrado, 25. Tá bom? Mais alguma coisa?
O 3 é a taxa de variação do volume que foi fornecido no problema. Tá bom? Esse aqui é dV dt. Tá bom? Muito bem. Então, o outro problema lá, coloca lá pra gente. Esse problema 3 diz o seguinte, ele diz que tem dois carros. Um carro A está se movimentando para o oeste, o carro B está se movimentando para norte. Ambos vão em direção à interseção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da interseção? Qual é a parte mais difícil desse problema? Saber o que é oeste e o que é norte. Essa é a parte mais difícil do problema, né? Para onde é oeste? Eu vou colocar aqui. Então, se eu colocar aqui, eu acho que deve ser consenso de vocês que o norte é para cima. Espero. Tá? Aqui é norte e aqui sul. Para onde é leste? É para a direita ou para a esquerda? Leste. Sabia. Leste está aqui e aqui está oeste. Então, nosso problema é esse, tá? Tem dois carros. Volta lá no slide, por favor. Então, a gente tem dois carros. Um carro A, ele está se movimentando para oeste. Então, tem aqui um carro A que está se movimentando para oeste. Então, ele está fazendo esse movimento, tá? E um carro B está se movimentando para norte. Então, ele está aqui embaixo e está fazendo esse movimento, tá? Esse aqui é um carro B e as velocidades deles, o carro A está a 90 km por hora, e o carro B está a 100 km por hora. 100 km por hora. E os caras, ele quer saber quando é que vai acontecer o seguinte. Deixa eu só pegar essa outra informação. A outra informação lá, ele diz o seguinte, que existe um ponto de encontro, que eu vou chamar aqui de C. Ele quer saber a que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros do ponto de interseção. Tá? Então, essa aqui é o carro A e aqui é o carro B. Suponha que o carro A veio daqui. E o carro B veio daqui. Fez essas movimentações, tá? Tá bom? Então, essa é a dinâmica do problema, tá? Uma coisa que você deve se perguntar é a seguinte: como que eu sei que o carro A está nesse quadrante e não nesse? Como que eu sei que o B está aqui para baixo e não para cima? Quem justifica isso para mim? Oi? Perfeito. Essa é a frase que identifica para mim onde eu devo colocar A, se vou colocar do lado direito ou do lado esquerdo desse eixo. Porque o texto diz que esses dois carros eles estão indo ao encontro da interseção das retas. Tá? Então, se ele estivesse nesse ponto, suponha que o A está nesse ponto. Ele diz que o A está se movimentando para oeste, então ele estaria sempre indo para aquela direção. Seria impossível ele encontrar a interseção deles. Entende? Da mesma forma, o B não pode estar para cima, porque como o movimento dele é sempre para norte, então se ele estivesse aqui, ele estaria indo para cima, não estaria indo
para o ponto de encontro da interseção. Tudo bem? Então, essa é a conclusão de A realmente tem que estar aqui, B realmente tem que estar aqui. Tá? Muito bem. Então, essa é uma coisa. Tendo entendido onde tu deves colocar o carro A e o carro B, agora tu tens que montar o teu problema. Tá? O B está aqui, então existe uma certa distância do B para o ponto de encontro. Eu vou chamar essa distância de Y. Sugestivo chamar Y porque eu estou nesse eixo. Tá? O A, existe também essa distância, que eu vou escrever aqui em cima. Eu vou chamar essa distância de X, já que esse é o eixo horizontal. Tá ok? Essa distância Y e essa distância X, elas vão diminuindo ao longo do tempo, porque existe essa movimentação nesse sentido e essa movimentação nesse sentido. Então, são funções que dependem do tempo. Então, é X que depende de T e Y que depende do T. O que nos interessa desses carros A e B é o quê? O que você acha? O que é que o problema nos pede? Saber a distância entre eles, certo? É isso que está nos interessando. Então, nós estamos interessados em olhar para isso. É isso que nos interessa, tá? Essa distância. Tudo bem? Essa distância que está nos interessando aí, que eu vou chamar essa distância aqui de Z, tá? Esse Z também depende do tempo. Tá bom? Então, o que você acha que eu vou fazer com o X, o Y e o Z? O que você acha que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. Tá? Eu tenho um triângulo retângulo, vou usar o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, vai ficar assim, ó, Z ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Tudo bem? O que o problema me dá? Ele me dá as velocidades. 90, 100. O que seria 90 e 100? Seria o quê? As velocidades de A e de B. Mas em termos de X e Y, o que seria 90 e 100? É o quê? É a derivada de X em relação a T. É a derivada de Y em relação a T. Porque, concorda que isso aqui, o 90 km por hora, ele vai me dar a taxa de variação do X? Sim ou não? Só que o X ele vai começar a diminuir, certo? Então, essa taxa de variação é positiva ou negativa? Negativa. Tá? Então, esse 90, o 90 nada mais é que a derivada de X em relação ao tempo, só que é menos 90. Atenção para esse negativo. Tá? Porque eu estou diminuindo o valor de X, então a taxa de variação negativa. Tudo bem? Agora, o que é o 100? É a derivada do Y em relação ao tempo. Isso é menos o 100. Está diminuindo também o valor de Y. Então, essa velocidade essa taxa de variação é negativa. Tá? Não faz sentido eu falar velocidade negativa. Eu estou falando de taxa de variação. Ok? Muito bem. O que você acha, então, que é agora o 60 e o 80? O que seria o 60 e o 80? Diz para mim. Você concorda que o 60 é o tamanho de X? E o 80 é o tamanho do Y? Agora, atenção. Esse aqui está em quilômetros por hora. Isso aqui está em metros. Não posso substituir tudo na mesma conta. Eu tenho que converter tudo para a mesma unidade. Tá? Então, se isso aqui é 60 metros, então você tem um X aí que em quilômetro fica como? 0,06. Isso é em quilômetro. Esse é o X. E o Y vai ficar 0,08 em quilômetro.
Tudo bem? Tudo bem? Tá? Muito bem. Acho que agora nós temos tudo que a gente precisa. O que é que o problema nos pergunta? Volta no slide, por favor. O slide pergunta assim, ó, a que taxa os carros se aproximam um do outro? O que é isso? Que pergunta é essa? Qual é a variação da distância? Essa é a pergunta. Então, o problema está nos pedindo quanto é dz dt. Isso que o problema nos pede. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos derivar isso em relação ao tempo. Como é que fica essa derivada? Diz para mim. 2z de t, o que mais? Vezes dz dt. Regra da cadeia. Tá? Igual, como fica esse? 2x de t dx dt. Mais, e aqui? 2y de t dy dt. Tudo bem? Tá? Muito bem. Dessa expressão, sei tudo? O que é que está faltando dessa expressão? O dz dt é o que eu quero, certo? Então, naturalmente, eu não vou saber. O x eu sei, dx dt sei, y sei, dy dt sei. Quem é que eu não sei? Z de t. Quanto é o z de t? Quanto é o z de t? 0,1. De onde vocês tiraram 0,1? De onde vocês tiraram 0,1? Vamos apagar aqui, né? O passado não nos importa. O que importa é o presente. Então, nós temos ali 60, temos 80, isso aqui é 100. Certo? Só que o 100 em quilômetros é 0,1. Não é isso? Então, 0,1 quilômetros. Tá? Então, você pega agora toda essa expressão. Vou substituir para cá, tá? Vai ficar 2 vezes 0,1 dz dt igual 2. Quanto é o x? 0,06, né? E o dx? Menos 90. Agora, mais 2 vezes o y. O y é 0,08. E o dy dt é menos 0... Não, cadê? Menos 100, né? Menos 100, tá? E agora você faz a conta. Vai fazer a conta, né? Você faz a conta, olha. Multiplica esses caras, Claramente isso vai ser um número negativo. Esse cara vai ser um número negativo. Quando você somar, vai dar um número negativo. Tem um cara aqui que é positivo. Quando passar para lá, vai dar um número negativo. Então, dz dt vai ser uma coisa negativa. Faz sentido? Faz ou não faz? Faz. Faz sentido. Por quê? A distância está diminuindo cada vez mais. Então, dz dt tem que ser uma coisa negativa. Tudo bem? Deu para entender o problema, pessoal?
Tá? Muito bem, vamos para o outro. Ainda tem mais 2 problemas, eu vou deixar por enquanto. Vamos avançar para aproximação linear. Reta tangente. O que você entende mesmo com uma reta tangente a uma curva? Diz para mim, não vai dizer aquela reta que é tangente à curva, professor. A reta que se aproxima perto de um ponto. O que mais? Aquela que toca o gráfico num único ponto. O que mais? É o quê? A reta tangente é qualquer reta que toca o gráfico em um ponto? É qualquer reta? Não. Qual é a característica dessa reta? O coeficiente angular dela é a taxa de variação dessa função, certo? Tudo bem? Então, não é qualquer reta e não precisa também tocar só em um ponto. Ela pode tocar em infinitos pontos. Tudo bem? Pode tocar em infinitos pontos. Só que, em geral, a gente costuma pensar, como a função geralmente tem uma certa curvatura, a gente vai pensar que vai tocar só em um ponto, mas pode tocar em infinitos. Lembre-se, por exemplo, da função constante. Né? Função constante é uma reta paralela. Se for uma constante nula, quando você derivar, vai dar 0 também. Então, vai tocar em infinitos pontos. Tudo bem? Então, muito bem. Então, você olhando agora para a taxa de variação, você pode querer se perguntar o seguinte. Olhando para a reta tangente de uma certa curva, será que a gente pode pensar como é o comportamento da curva olhando só para a reta tangente? Nesse ponto, eu tenho aqui a reta tangente. Tá? Se eu olhar para esse ponto P, olhando para esse ponto P, saber o que acontece na reta tangente e na função, não é a mesma coisa? É ou não é? É a mesma coisa, tá? Agora, se eu pego esse outro ponto, esse ponto Q, agora, o que acontece na reta tangente é a mesma coisa que acontece na função? Sim ou não? Não, são coisas distintas, tá? Agora, se eu pego esse Q para cá, assim, pegar um R aqui, o que acontece na reta tangente e na função é a mesma coisa? Não. Mas e se eu faço o seguinte movimento? Se eu aproximo o Q do P, aproximo o R do P, à medida que o Q vai se aproximando do P, se eu chamar essa diferença aqui, se eu chamar essa diferença de erro, eu estou errando. Existe uma distinção entre a função e a reta tangente. Existe um certo erro, que eu vou definir aí com uma outra coisa daqui a pouquinho. Tá? À medida que o Q vai se aproximando de P, o que acontece com o meu erro? Ele vai diminuindo. Quanto mais perto o Q estiver do P, menor é o meu erro. Tá? Então, você concorda que esse erro depende do ponto que eu estou pegando? Depende desse ponto X que eu estou pegando. Então, eu vou chamar esse erro, vai ser uma outra função. É um erro de X. Tá? Então, à medida que o ponto se aproxima, que esse Q se aproxima de P, esse erro diminui. Tá? Então, eu posso pensar assim. Essas funções são iguais em um ponto. Se muito perto desse ponto eu estiver, eu posso, ao invés de olhar para a função, eu olho para a reta tangente, porque o erro que eu vou estar cometendo vai ser mínimo. Entende? Tá? Isso que nós chamamos de
linearização. Olhar, em vez de você olhar para uma curva, você olha para uma reta. Tá? Olhar para a curva e para a reta. O que vocês acham que é mais fácil de analisar? A reta é muito mais fácil. O comportamento é bem mais tranquilo. Tá? Então, a gente vai linearizar o problema. Tá? Então, vai existir esse erro. Então, a sua função, que eu vou colocar agora aqui para você, vai ser o seguinte. Então, a ideia, olha para esse gráfico lá. Esse gráfico, você tem um certo comportamento. Agora, se eu der um certo zoom, vai ficar assim. Se você continuasse dando zoom, a impressão que dá é que a curva é como se ela deixasse de ser curva e se tornasse cada vez mais reta. Mas não é que deixou de ser curva, não é isso. É porque você está dando zoom cada vez mais perto, mais perto. Então, a impressão que você tem é que não tem curvatura. Tá? Daí as ideias que as pessoas concluem logo. Não tem como a Terra não ser plana. Porque eu olho aqui, parece tudo retinho. Cara, mas você é um ponto. Você está na Terra olhando. Claro que você não vai enxergar a curvatura, entendeu? É a mesma ideia aqui. Se você der um zoom, você nunca vai conseguir perceber a curvatura. Quanto mais perto você estiver, pior é a sua concepção. Pior é a sua visualização. Então, nunca conclua que algo é plano ou encurvado estando no lugar. Você nunca vai ver, entendeu? Sempre você vai dizer que é plano. Entende? Imagina que você está em cima de uma esfera. Se a esfera for gigantesca, quando você está em cima da esfera, se você não sai daquele ponto, a impressão que você está, não é que está em cima de uma esfera, mas sim em cima de um plano, porque você está naquele lugar. Você só vai conseguir enxergar a curvatura se você sai daquele lugar. Entende? Essa é a ideia, tá? Estou falando só de olhar a olho nu. Existe uma quantidade imensa de formas de calcular que a Terra não é plana, pelo amor de Deus. Tá? Está num curso de engenharia, não inventa. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, olha, a aproximação da função f, por isso que eu vou usar o termo aproximação, ela não é igual. Ela é o valor da função no ponto mais a derivada da função do ponto x menos o ponto. Tá ok? Tudo bem? Essa é uma aproximação só. Uma aproximação pontual. Tá? Então, a reta tangente, ela é muito perto do que é a função no ponto. À medida que eu me distancio do ponto, o erro cada vez é maior. Tá? Mas se eu estou muito perto do ponto, essas coisas tendem a ser iguais. Tá ok? Então, existe uma propriedade dessa função erro, que é a seguinte, que se você calcula o limite de x indo para p dessa função erro, dividido por x menos p, isso dá um certo valor, que a gente já vai determinar que valor é esse. Esse limite, ele existe. Tá? Então, vamos determinar que valor é esse limite. Vamos pensar aqui. A propósito, quem quiser estudar um pouquinho mais disso, é uma coisa que vocês vão fazer muito no curso de vocês. Quem gosta de estudar um pouquinho mais, vai atrás de polinômio de Taylor. Tá? Você vai precisar disso. Polinômio de Taylor de grau 1, grau 2, grau 3. O polinômio de Taylor nada mais é do que uma tentativa de aproximação do gráfico de uma função por polinômios. Tu tens uma função muito maluca e tu te pergunta assim, será que não dá para me aproximar dessa função por um polinômio? Então, você começa a verificar as derivadas dela e vai estabelecendo uma certa ordem e você começa a se aproximar da função. Polinômio de Taylor. Tá? Muito bem. Então, essa parte aqui nós vamos chamar de linearização. Tá?
linearizar a função vai ser fazer isso. f de p mais a derivada da função x menos p. Ok? É olhar para uma reta ao invés de olhar para a função. Ok? Então, quer dizer que essa sua função erro, você pode enxergar como sendo a diferença entre a imagem da função e a imagem da linearização. Tudo bem? Você pode enxergar dessa forma, tá? Mas a sua função menos a linearização é isso. Então, vou substituir aqui. f de p mais f' de p, x menos p. Quando você escreve isso aqui, f' de p, já está implícito aí que existe a derivada da função f no ponto P. É possível fazer essa conta, tá? Então, continuando aqui, vai ficar f de x menos f de p menos f' de p, x menos p. O limite que a gente quer é quando o x tende a p. Então, eu preciso dividir tudo por x menos p. Então, eu vou olhar isso e vou dividir por x menos p. Essa aqui é a função erro, essa aqui é a função erro. Então, vou escrever aqui do outro lado. Que lindo. Será que a gente chega a 100? Aposto que a gente não chega a 100. Olha, desafio. Eu falei, aposto que não chega a 100. E o Mateus logo disse, e se você perder essa aposta? O que é que a gente ganha? Tá aí, gostei. Gostei. Eu dou essa resposta para vocês na próxima aula. Okay? Eu preciso pensar no benefício. Porque assim, eu não posso pensar só no benefício, eu tenho que pensar também no castigo. Porque assim, a gente está falando de 81 pessoas, né? A gente precisa adquirir mais 19, certo? Para chegar em 100, que eu acho que isso não vai acontecer. Se chegar a 100, pode ter um benefício, mas se baixar de 60, vai ter castigo. Vamos fazer assim? Olha a maluquice. Olha. Diz que se for mais de 100, você pinta o cabelo de loiro? Meu cabelo já é loiro. Já pensou de cabelo louro aqui? Tá de sacanagem. Vamos lá. Não inventa, Mateus, não dá ideia. Então, o erro, quero pegar a função erro, quero dividir por x menos p, isso é igual, não vai chegar em 100. Não vai. F de x menos f de p, x menos p. E vou dividir isso aqui também por x menos p. Vezes x menos p, x menos p. Tá bom? E agora, o que é que eu faço? Qual a ideia? Cancelo aqui, porque eu estou dividindo por x menos p, então x não é p, certo? Posso cancelar lá. Agora eu aplico o limite, tá bom? Então, é limite da função erro, x menos p, com x indo para p, isso é igual ao limite da f de x menos o f de p, x menos p, com x indo para p, menos a f' de p. O que é isso? O que é isso? É a derivada da f no ponto P, tá? Então, isso aqui vai ficar limite da função erro
x menos p, x indo para p, isso é igual aqui a derivada da f no ponto P menos a derivada da f no ponto P, que vai dar 0. Tá bom? Então, o limite da função erro dividido por x menos p é 0. Tá? No fundo, o que tudo isso significa é: não existe nenhuma outra reta que aproxime melhor ao gráfico da função do que essa reta. Qualquer uma que você pensar não vai ser uma aproximação melhor. A reta tangente é a melhor aproximação que existe. Tá ok? Muito bem. Então, vamos fazer exercícios disso? Aproximar alguns? Eu acho que ainda tem alguns minutos. Temos alguns minutos. Deixa eu guardar aqui antes que alguém puxe a minha pasta e saia correndo. Eu sei que está passando na mente de muitos. Assim, eu distraio o professor e você puxa a mochila. As mentes macabras sempre são assim. Vamos lá. Então, eu tenho a função seno. F de x igual a seno de x. Tá? Então, vamos determinar a linearização. Vocês já perceberam que eu tenho dificuldade para falar a palavra linearização. A minha língua enrola, não dá. No ponto P igual a 0. Tá? Então, depois que eu fizer essa linearização, eu quero calcular quanto é o seno de 0,1. Esse que vai ser o objetivo. Tá? Nota que a gente não sabe quanto é o seno de 0,1. A gente não sabe quanto é isso. Né? Nem usando todos os notáveis que a gente já sabe, 30, 45, 60, 15, 75, todos esses usando, combinando eles, nunca você vai chegar no 0,1. Tá? Então, é um problema. Né? Porque, afinal de contas, nem tudo está restrito aos ângulos notáveis. Na verdade, a maioria das coisas não estão. Tá? Então, a gente quer aqui um seno de um ângulo bem pequenininho. Quanto seria? Tá? Então, você olha para o gráfico da função seno. O gráfico da função seno é uma coisa assim. Tá? E a gente quer saber no 0,1. Suponha que esse seja o 0,1. Eu quero saber quem é esse cara. Tá? Nesse pontinho aí. Tá bom? Então, vamos primeiro atrás dessa reta, que é a melhor aproximação possível da função. Então, linearizar é fazer o seguinte. É eu pegar a função no ponto, mais a derivada da função no ponto, vezes x menos o ponto. Então, a função no ponto, que ponto? 0,1, você acha? 0. Eu pego no 0 e vejo o que acontece perto do 0, que é o 0,1. Entendeu a diferença? Tá? Então, ele não te dá o ponto. Tá ok? Apesar dele ter falado aqui no início que era no 0. Ele fala primeiro no 0 e depois pergunta um cara lá perto. Tudo bem? Mas pode ser que ele não te fale esse cara e você tem que sacar quem é que tem que ser o cara que você tem que escolher. Tá bom? Então, vamos lá. No 0, f de 0 é seno de 0, que é 0. Agora eu preciso da derivada. Derivada da função seno, quanto é que é? Cosseno. Só que é em 0. Isso dá 1. Pronto. Já tenho esse e tenho esse. Então, a função que vai linearizar é quem? F de P é 0, mais F' de P é F' de 0, que é 1, vezes x menos o 0. Então, a reta que melhor se aproxima da função seno no 0 é a identidade. Tá? Não existe nenhuma outra reta que se aproxime melhor.
Então, é a função identidade. Então, aqui tem a função identidade. Ela é a melhor aproximação. Tudo bem? Como ela é a melhor aproximação, então, se tu quiseres calcular seno de 0,1, a melhor forma de se aproximar disso é calculando L de 0,1. Ok? E L de 0,1 é 0,1. Entenderam? Tá? Essa é a melhor forma. Não existe outra. Tá? Vamos mais um exemplo. Vamos fazer o logaritmo. Logaritmo de 1,003. Como fazer isso? Quem é o ponto? 1. A gente quer um cara que é muito perto do 1. Então, o P é 1. O P é 1. Então, sigo o que nós temos aqui. É L de x igual f de P, que no caso vai ser f de 1, mais f' de 1, x menos 1. Tá? Então, essa L de x é f de 1. Quanto é o logaritmo de 1? O logaritmo de 1 é? É? 0. Tá? O logaritmo de 1 é 0. Vou colocar aqui todo passo. Mas quanto é a derivada do logaritmo? 1 sobre x, certo? 1 sobre x. E eu vou colocar aqui... Eu já vou colocar 1, tá bom? Vezes x menos 1. Então, isso aqui vai ficar... O logaritmo de 1 é 0. Então, isso aqui vai embora. E aqui vai dar x menos 1. Então, a melhor aproximação da função logaritmo no 1 é x menos 1. Essa é a melhor aproximação, tá? Lembre-se que o gráfico da função logaritmo é uma coisa assim, né? Esse é o gráfico. E no 1 dá 0, certo? E você está na... A melhor aproximação é essa, x menos 1. Então, quando x for 1, dá 0. Então, é aquela que passa bem aqui, ó. Tudo bem? Esse é o gráfico do logaritmo e esse é o gráfico do x menos 1. Ok? Então, a melhor aproximação é essa. Então, se tu queres calcular logaritmo de 1,003, você calcula essa aproximação. Isso aqui é muito perto de você calcular isso, 1,003. Você substituindo, vai dar 0,003. Tá bom? Tudo bem? Simples, né? Item 5. Qual é a resposta? Qual é a resposta do item 5? Você concorda que você vai ter que fazer a linearização? Sim ou não? Experimenta fazer. Experimenta fazer a linearização disso aí. O que tu precisas fazer? Tu precisa fazer isso aqui. L de x igual f de p mais f' de p, x menos p, certo? Isso que você precisa fazer, tá? Só que a tua função é ax mais b. Tá? Então, vamos substituir. Quem é o f de p? F de p, no lugar do x, tu coloca p. Então, vai ficar AP mais b mais... Quanto é a derivada disso? A, certo?
Vai ficar A vezes esse cara. Tudo bem? Continuando, a tua melhor aproximação da função é AP mais B mais A vezes X é AX, A vezes menos P dá menos AP. Que por acaso está bem aqui, ó. Então, a tua melhor aproximação é que é o quê? É a própria função. Linearizar uma função linear, você vai fazer o quê? Ela já está linearizada. Entendeu? Tá? Então, só faz sentido você fazer em coisas que não são lineares. Coisas que são curvas. Tá? Então, se são curvas, você vai encontrar naturalmente uma coisa diferente da sua função inicial. Tá? Mas, no ponto, elas são muito próximas. Mas, se você está trabalhando com funções que já são lineares, claramente que o resultado que você vai obter vai ser a própria função. Tá? Foi isso que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Muito bem. Eu acho que acabou o nosso tempo. Na próxima aula, a gente inicia com diferencial. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.